Bem-vindos! Hoje é mais uma aula sobre conceitos dos fundamentos de física. Hoje a gente vai trabalhar com grandezas físicas escalares e vetoriais. Grandeza física é aquilo que pode ser medido ou mensurado. E o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que vai ter alguns tipos de fenômenos que a gente vai observar na natureza ou na vida, como a vontade de comer uma coxinha, como a quantidade de tristeza ou raiva que a gente tem, que não podem ser realmente medidas. A gente não pode ter certeza de que eu estou com muito mais raiva que você. Quanto? Como? Para que direção e sentido? Isso não faz sentido. Agora, vai ter algumas coisas que sim, a gente pode conseguir mensurar. Como é o caso do tamanho, como é o caso da velocidade, como é o caso do tempo. E todos esses casos aqui são grandezas físicas. E a partir do momento em que tem uma grandeza física, você pode dividir ela em dois tipos. Mas que dois tipos são esses? Os dois tipos, no caso, seriam escalar e vetorial. Antes de chegar nesses dois tipos, eu quero falar aqui com vocês sobre o ferramentário que a gente vai trabalhar. Para a gente conseguir mensurar algum tipo de grandeza física, que é mensurável por definição, a gente precisa de ferramentas matemáticas. E para isso a gente vai ter dois tipos de ferramentário principais. Ou três, perdão. A gente tem o número, que vai nos dizer a intensidade. A gente vai ter a unidade de medida, que vai nos dizer quais são as dimensões, qual é o tipo de objeto que a gente está tratando, ou o tipo de fenômeno que a gente está tratando. E por último, a gente vai estar tratando de vetores. Vetores a gente vai tratar um pouquinhozinho mais para frente. Enfim, dito isso, vamos para os dois tipos de grandeza física. Quando você vai no açougue e decide comprar 500 gramas de carne, você precisa falar para ele que a carne vai estar apontada na direção horizontal, no sentido para a direita, ou que você vai ter que colocar a carne orientada na vertical para cima, ou... Não, isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque no caso, a massa que a gente vai tratar por gramas ou por quilogramas no sistema internacional, ela é um tipo de grandeza física que a gente chama de escalar. Ela só precisa de dois ferramentários, no caso, um número, a intensidade, e a unidade de medida, no caso, quilogramas. Então você vai chegar, no caso no açougue, e pedir 500 gramas ou meio quilograma de carne. Agora, vamos para o segundo tipo, grandeza vetorial. Qual é a desse vetor? O vetor, no caso, é aquilo que vai nos indicar a direção e sentido de algum fenômeno. Quando a gente está tratando sobre, por exemplo, a velocidade de um carro, não adianta só saber a velocidade dele, mas saber se ele está indo para frente, se ele está curvando para a direita, ou mesmo se ele está dando marcha ré. Esse tipo de direção e sentido é o que não pode ser traduzido apenas por uma intensidade e por uma unidade medida. A gente também precisa de uma setinha mostrando para onde que ele está indo. E é isso que é o vetor. O vetor é simplesmente uma setinha que vai nos mostrar para onde e como aquele objeto ou fenômeno está se comportando. Quando se trata de soma de vetores, eu cheguei a fazer um videozinho no início do canal. Eu prometo ainda que vou fazer uma coisinha melhor, mas ali de qualquer forma. Um pequeno exemplo disso, só pra gente dar uma reforçada. Para onde que a gravidade aponta? A gravidade é uma grandeza física escalar ou vetorial? Quando você depara com essa pergunta, a primeira coisa que você tem que pensar é: a direção e sentido importam? E sim, simples e direto. Quando a gente está tratando da gravidade, importa, porque se ela tivesse apontada para qualquer outro lado, é para onde ela estaria nos puxando. Como ela está nos puxando para o centro da Terra, isso significa que no final das contas a gente continua sendo puxado para cá. A gente continua performando aquilo que a gente vai chamar em dinâmica de força-peso, por causa dessa gravidade. E é por causa dessa interação que a gente não sai flutuando por aí. Exemplo. Se no caso eu fosse jogar esse ossinho para minha cachorrinha, para ela tentar buscar, e a gravidade apontasse para cima, ela não voaria desse jeito. Ela iria para cima. Agora, como a gravidade aponta para baixo, ela conseguiu pegar o ossinho. Se inscreve, vai. Curte, comenta, para eu poder alimentar meu gatinho.